Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar contigo mais um dia aqui para juntos nos alegrarmos na presença de Deus, louvando, adorando, ouvindo a sua palavra e orando, Fica conosco até o final, nós iremos orar, vou orar por você, iremos orar pela nossa nação, iremos orar pelas nações. Se você tem um pedido para fazer por alguém, põe aí nos comentários. Você que está conosco pela nossa live no Instagram, põe nos comentários os seus pedidos aí. Nós, assim que encerrar a palavra, nós estaremos orando, amém? E você que nos escuta ouvindo a palavra no nosso canal do YouTube, encaminha também para outras pessoas serem abençoadas, amém? Eu quero ler um texto maravilhoso aqui da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: manda o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que havia de vir ao mundo. Só até aqui. Querido, eu ministrei alguns dias atrás uma outra palavra usando um texto que fala sobre milagres de multiplicações de pães e peixes. Hoje, apesar de eu usar um outro evangelho falando do mesmo milagre, mas eu vou trazer um outro ensino para nós. E o tema da mensagem que eu quero falar é provações. E o que quer dizer provações? Provações é o ato de provar. Mas provações está ligado também a um momento de aflição. Provação pode estar ligado a um momento em que nós nos encontramos em uma situação que nós não sabemos o que fazer. E por muitas vezes, na provação, nós sentimos algumas coisas que o ser humano não gosta, mas que é comum a todo ser humano. A angústia, a ansiedade. E foi isso que Jesus ele fez aqui. A Bíblia diz que Jesus viu uma grande multidão. E quando ele viu essa grande multidão, ele sentiu compaixão daquela multidão. E a Bíblia diz aqui no versículo 5 do capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus ele disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? No versículo 6 diz assim: fez essa pergunta apenas para prová-lo, para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Veja que coisa maravilhosa. Jesus ele viu uma grande multidão. E agora Jesus ele pergunta a um dos seus seguidores e diz: olha, onde nós vamos comprar comida para alimentar toda essa multidão que está aqui? Ali eles sabiam que havia só homens, havia
5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns teólogos afirmam que havia ali, contando com homens, mulheres e crianças, no mínimo 8.000 pessoas. E Jesus lança uma pergunta para um dos seus discípulos com a única intenção: prová-lo. Jesus queria saber o que ele iria dizer e o que ele iria fazer. E quando Jesus lança essa pergunta para um dos seus discípulos, a Bíblia diz que Filipe, versículo 7, diz assim: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um aqui receber um pedaço de pão. Ele sabia que eles não tinham ali recursos financeiros para suprir a fome daquela multidão que estava ali. Os discípulos de Jesus sabiam disso. É tanto que outro discípulo, chamado André, disse a Jesus o seguinte: Senhor, desculpa, está aqui um rapaz que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão que está aqui? Jesus, naquele momento, ele usou aquela situação para provar os seus discípulos. E é sobre isso que Jesus queria ensinar, e é sobre isso que ele também quer ensinar para mim e para você. Em alguns momentos da vida, nós seremos provados. Em alguns momentos da vida, nós passaremos por provações. Você será colocado à prova. Mesmo Jesus já sabendo o que ele vai fazer com você. Porque o próprio texto diz aqui que quando Jesus ele fez isso, versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ele iria fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas ele não havia revelado isso a ninguém. Ele não havia revelado a nenhum dos discípulos ali, nem a Filipe, a multiplicação que ele iria fazer. Jesus sabia, mas ele queria provar ali os seus discípulos. E ele faz isso com todos os que se aproximam dele, com todos os que o seguem. Então, querido, em alguns momentos, tanto eu como você, nos encontraremos em situações como a daqueles discípulos. Jesus pergunta a eles: e agora? O que nós vamos fazer para alimentar 5.000 homens, mais crianças e mulheres? Jesus sabia que os discípulos não tinham os recursos financeiros, nem materiais do momento, nem o suprimento para alimentar aproximadamente 8.000 pessoas. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se há recursos em suas mãos hoje. Eu não sei se há recursos para você sustentar a sua família. Eu não sei se há ferramentas para você poder trabalhar. Eu não sei se há cura para uma enfermidade que chegou até você, o seu lar ou alguém da sua família. Eu não sei se há recursos para suprir o que você precisa. Mas o Senhor, muitas vezes ele usa as situações para nos provar, para perguntar a nós o que nós vamos fazer. Jesus ele fez isso com aqueles discípulos. E aqui nós não estamos falando de alguém que não conhecia Jesus. Nós não estamos falando de pessoas que nunca haviam experimentado nenhum milagre. Não, nós estamos falando aqui de pessoas que já conheciam Jesus, que já tinham visto ele realizar muitos milagres. Veja no versículo 2 que diz: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Aqueles discípulos que estavam ali sendo provados, há pouco tempo eles tinham visto Jesus realizar milagre curando pessoas. E agora eles se encontravam diante de uma provação. Eles se encontravam diante de uma provação que era alimentar aproximadamente 8.000 pessoas, mas sem ter nada nas suas mãos. O que tinha ali não era nem deles, era um rapaz que fazia parte da multidão, que tinha apenas ali 5 pães e 2 peixinhos.
E um dos discípulos disse o seguinte: Senhor, e o que representa isso para a multidão que está aqui? Jesus estava provando os seus discípulos. A vida com Cristo, ela é uma vida extraordinária. Por que extraordinária? Porque é uma vida de aventura. Eu tenho aprendido uma coisa, querido: a vida com Cristo, um dia não será igual ao outro. Uma estação não será igual a outra. Um tempo que você viveu não será igual ao outro tempo que irá vir. Nós, como seres humanos que buscamos sempre o equilíbrio e queremos sempre viver uma vida tranquila, deixa eu dizer uma coisa: com Cristo você não terá essa vida. Com Cristo, e você será provado em alguns momentos da sua vida, porque ele vai querer saber o que está no seu coração. É isso mesmo. Mesmo que ele tenha em mente tudo o que ele vai fazer já no futuro, ou no presente ou no futuro, mas ele irá lhe provar. Em alguns momentos da vida você passará por situações que você vai olhar para o seu lado direito, seu lado esquerdo, na frente e atrás, e você não saberá o que fazer. Em alguns momentos da vida, os recursos que antes tinha nas suas mãos, eles irão sumir. Entenda uma coisa: aqueles que andam com o Senhor, o diabo não tem poder de agir. Não. Exceto que Deus ele permita que o diabo faça alguma coisa, mas Deus já pensando num propósito para glorificar aqueles que o buscam. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 1, quando Satanás se apresenta diante de Deus para acusar a humanidade, porque esse é o propósito dele, o Senhor pergunta a Satanás, diz a ele o seguinte: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja as qualidades que Deus ele fala sobre Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Jó diz o seguinte: ele é assim porque o Senhor o tem cercado com toda sorte de bênçãos. Tira tudo isso, que ele vai blasfemar, ele vai negar o teu nome, ele não vai ser o que ele é. Satanás, ele sabia que Deus blindava a vida de Jó com o seu poder e que ele não tinha como atingir Jó. Satanás, ele sabia que todas as bênçãos que vinham para Jó, vinham do Senhor. Inclusive a Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo 1, que Jó ele era o homem mais rico do Oriente. É verdade. Se Deus ele quiser, ele pode tornar qualquer pessoa rica. Ele não faz isso com todos, claro, porque alguns não terão estrutura para isso. Mas todos que o servem irão poder desfrutar de prosperidade. Algo que pode ser diferente para mim e para você, uma visão de prosperidade. Tá? Mas Satanás, ele pediu permissão para tocar na vida de Jó e tirar tudo que ele tinha. E Deus ele permitiu. E agora surge uma provação na vida de Jó, muito grande. O homem mais rico do Oriente, em um dia só, ele perdeu tudo que ele tinha. Todos os seus animais foram mortos. Os seus filhos, a Bíblia diz que estavam celebrando um banquete numa casa, a casa ou o prédio desabou e eles morreram num só dia. Uma provação do homem mais feliz do Oriente para um homem agora que passa por uma provação de perder tudo que ele tinha. Toda a sua riqueza. Mas a Bíblia diz que Jó, depois que recebe todas as más notícias de tudo que ele havia perdido, Jó, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele não amaldiçoou o seu Deus. Até quando a sua mulher, a única que sobreviveu da sua família, chega para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele já cometido agora de uma enfermidade mortal, que ficava se coçando com um caco de telha. Mas Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor. É por isso que ele diz lá no último livro de Jó, no capítulo 42, Jó ele diz assim: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Jó, ele foi provado ao ponto de perder tudo que ele tinha. Mas Deus, ele já sabia tudo o que ele iria fazer na vida de Jó.
em um futuro não muito longe, Deus sabia que iria dar a Jó tudo o que ele tinha antes em dobro, e que ele voltaria novamente a construir uma nova família, porque a Bíblia diz que Deus ele deu a Jó tudo o que ele havia perdido em dobro, e Jó voltou a ter novamente mais 10 filhos. A Bíblia diz que aquele homem que foi provado, ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E quando ele veio morrer velho e porém farto de dias. Deus ele é um Deus que prova os seus, mas já tendo em mente o que ele irá fazer. Então, querido, a vida com Deus, ela é uma aventura. Ainda que estejamos vivendo dias difíceis hoje, mas Deus ele já tem em mente que virão dias melhores para nós. Assim como o Senhor ele provou Filipe, um dos seus discípulos, perguntando a ele: o que iremos fazer para alimentar essa grande multidão? O Senhor ele fez isso com a intenção de prová-lo. Quando Deus ele retira recursos, quando Deus ele fecha uma porta, quando Deus ele permite que às vezes uma adversidade venha sobre nós, mesmo não sendo enviada por ele, muitas vezes enviada pelo inimigo, mas Deus ele permite para provar a nossa fé. E por muitas vezes, querido, nós somos levados para uma situação em que o Senhor ele quer saber o que está em nosso coração. Ele quer conhecer a nossa fidelidade. Ele quer saber até onde nós iremos resistir. Há um outro texto maravilhoso, que é o livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Você conhece muito bem a história do povo de Israel, quando Deus os tirou do Egito. Aquele povo que viveu como escravo lá no Egito, povo de Deus. E Deus, quando decidiu tirar o seu povo do Egito, porque o povo orou e clamou a Deus pela sua misericórdia, e Deus decidiu levar o seu povo agora para uma terra chamada Terra de Canaã, uma terra onde Deus disse que era uma terra que manava leite e mel, um lugar de prosperidade, onde o povo lá não iria mais trabalhar como escravos para Faraó, mas eles iriam lá prosperar de forma grande e de forma maravilhosa. Mas antes de chegarem na terra de Canaã, o povo andou peregrinando pelo deserto durante 40 anos. Porque durante o deserto foi um período em que Deus ele provou o seu povo. E no capítulo 8 de Deuteronômio, no capítulo 2 diz assim: lembrem-se como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os pés não se incharam durante 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus, quando fez o seu povo passar pela provação no deserto, Deus os provou para saber o que estava no coração deles. Mas Deus já tinha sempre em mente, em cada provação, mesmo Deus provando, ele já tinha um recurso lá na frente. Mesmo o povo sentindo fome, Deus sabia que havia um maná posteriormente lá na frente para suprir a necessidade deles. Mesmo o povo sentindo sede, Deus ele já havia provido água que iria jorrar de uma rocha. Muitas vezes Deus ele faz isso com o seu povo. Volto a repetir, a vida com Cristo, ela é uma aventura. O dia de hoje, ele não vai se repetir como o dia de amanhã. Talvez o seu dia de hoje está sendo dias de provações, mas amanhã pode ser um dia de triunfo e de glória. Então, querido, permaneça na presença de Deus.
E quando você for provado, alegre-se. Porque Deus, quando decide nos provar, a sua maior intenção é a aprovação e não a reprovação. Então confie, então glorifique, então ore, então agradeça, então permaneça firme na presença de Deus. Seja fiel na aprovação. Não abandone, não desista e não murmure. Permaneça fiel, porque Deus ele já tem sempre em mente o que Ele vai fazer. Muitas vezes tudo foge das nossas mãos. Todos os recursos que há em nossas mãos, o Senhor muitas vezes Ele permite sair. Para alguns que trabalham, recebem no dia certo, que são bem remunerados. Às vezes uma aprovação vem com uma demissão. Uma porta de emprego se fecha. E muitas vezes a pessoa não sabe mais o que fazer. Se pergunta: como eu vou sustentar minha família? Como eu irei honrar com os meus compromissos? Às vezes Deus ele permite tudo isso, mas vem apenas como uma provação. Mas deixa eu dizer uma coisa. O livro de Salmos, o salmista, ele disse assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu sei muito bem o que é isso. Trabalhei muitos anos em uma empresa em que todo ano meu salário era muito certo. Em períodos de comissões recebia valores excelentes. Depois veio uma aprovação que ainda permanece. Eu estou há mais de um ano desempregado. Mas deixa eu dizer uma verdade. Sabe quantos dias faltou comida na minha mesa? Nunca. Sabe quantos dias chegou a faltar carne na minha geladeira? Nenhum dia sequer. Não falo isso com orgulho, mas falo isso para glorificar o nome do meu Deus. Porque no deserto, Ele sustenta os seus. O meu Deus nunca me abandonou e nunca abandonou a minha família. E para mim eu tenho vivido uma grande experiência. Não é a porta que me sustenta, é o meu Deus que me sustenta. A porta pode ser um canal. O Senhor, por isso que no livro de Apocalipse diz assim: Ele é o Deus que abre portas e que ninguém fecha, mas que quando fecha, ninguém abre. Então, querido, provações, não veja isso como uma maldição. Se vem de Deus, glorifique e exalte. Porque assim como o Senhor tinha em mente o que Ele já ia fazer quando Jesus pergunta a Filipe: como iremos alimentar essa multidão? Ele já tem em mente. Ele sabe o que vai fazer com você. Ele sabe como suprir as suas necessidades. Não entre em desespero. Use a sua fé. Agradeça, glorifique e diga: Senhor, sei que o Senhor vai entrar em providência. Jesus provou Filipe quando perguntou a ele: como iremos alimentar essa multidão? E Filipe disse: Senhor, ainda que tivéssemos muito dinheiro, não daria para alimentar essa multidão. Jesus já tinha tudo em mente. Ele sabia que os 5 pães e os 2 peixinhos que havia ali era suficiente para ele realizar um milagre e alimentar 8.000 homens. Muitas vezes nós viveremos dentro da lógica: trabalho, salário no dia certo e honrando com os compromissos. Mas haverá e pode haver alguns dias que os recursos que vêm pela forma lógica irão se esgotar. Quando isso se esgotar, quando a porta que Deus abriu se fechar, não entre em desespero, pois se Cristo está contigo, aí você vai experimentar de um milagre sobrenatural. Você terá a experiência o que é ser sustentado por Deus no deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito, antes de levá-los para a terra prometida, Deus fez o povo passar por uma provação. Sem ter o que comer, Deus fez comida cair do céu, chamado maná, um pão. Deus fez codornizes cair do céu e carne para poder alimentar aquele povo. Deus fez Moisés ferir uma rocha, bater numa rocha e sair água de uma rocha. A Bíblia diz que
as roupas das crianças. Quanto mais as crianças elas iam crescendo, as roupas acompanhavam o crescimento daquelas crianças. Sabe o que é isso? Milagre no deserto. Se você está sendo provado, não entre em desespero. Só permaneça na presença dele. Ele só quer lhe provar para lhe aprovar. Ele quer ver o que está no seu coração. Amém? Se o Senhor te levou ao deserto, não entre em desespero. Você não está só. Lá pode não ter nada, mas se o Senhor está contigo, você verá o que é milagre. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.